Quando a gente fala de decisões, salta na nossa memória e no nosso coração muitos textos bíblicos, né? De pessoas, de homens, de situações onde decisões foram tomadas. Mas a que mais ardeu dentro de mim, né? E eu queria repartir nessa noite, por isso nós vamos ler esse texto. É uma decisão aqui que tem a ver com a nossa salvação, né? E que eu acho muito tremenda. De muitas decisões lá que estão na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Pediu o pessoal da mídia para nos ajudar. Nós vamos ler o 27, o 28, o 29 e o 30. Lucas 18, 27, 28, 29 e 30. Coloca aí para nós, por favor, amados, esse texto, palavras do Senhor Jesus, experiência de Jesus com seus apóstolos, né, seus discípulos. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. 29. Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. 29. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e, no mundo futuro, terão a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir ao nome do Senhor, amados, por essa promessa tão linda, tão tremenda do Senhor para nós, amém? Glória a Deus. E eu quero declarar no nome de Jesus, a palavra do Senhor revelada a nós nessa noite. Espírito Santo, cumpra o teu propósito de falar conosco, de nos desafiar, de nos ensinar, de nos preparar, Senhor, para decisões, e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter firmeza, convicção e certeza de que o Senhor estará sempre conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Você recebe e diga amém, amados. Amém, glória a Deus. Essa passagem, só para a gente se situar, né? Ela aparece em 3 evangelhos distintos na Bíblia, e ela está dentro do contexto daquela passagem, quando Jesus encontra com aquele jovem rico. A gente conhece, né? Eu creio que os irmãos conhecem aquele episódio, quando aquele jovem se aproxima de Jesus, e ele vem cheio de, né, firmeza no seu coração, cheio de certezas, né? E ele diz para Jesus, que farei para herdar a vida eterna e tal, e Jesus fala para ele algumas coisas, e ele fala: tenho feito tudo isso, né? E aí, eu estou resumindo, né? Aí ele fala: tenho feito tudo isso desde a minha juventude, Senhor, então eu estou pronto, né? Ele não falou isso não, mas né? A gente lendo percebe isso, que ele se sentia pronto. Aí Jesus, quando ele responde que já tinha feito aquilo tudo, Jesus fala para ele: falta uma coisa para você, né? Falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparte com aqueles que precisam e me segue. E aí você vai. E aí, né, foi o ponto nevrálgico ali da situação, porque ele, né, amava muito as coisas que tinha. Ele amava, ele nunca imaginava que o Senhor pudesse tocar nessa área da vida dele, né? Ele pensava que outras áreas, sim, mas essa aqui, né? Ele nunca pensava. E aí ele, diante daquilo, a Bíblia diz que ele sai triste. Ou seja, ele não fez, né, o que tinha que ser feito. E aí está dentro desse contexto. E aí criou, os discípulos estavam ali, né, vendo aquela situação. E aí Jesus vira para eles e fala assim, né: olha, vou dizer para vocês que como é difícil uma pessoa rica de bens, né, de riqueza financeira entrar no reino de Deus, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Tem essa ilustração, né? Essa comparação.
E Jesus mostrando como as pessoas são apegadas e como as riquezas atrapalham a nossa vida a alcançar o coração de Deus, a salvação. E aí no meio dos discípulos, né, amado, começou assim um burburinho. E eles começaram, meu Deus, então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode se salvar? Se o negócio é tão difícil assim, quem é que pode? O cara veio aqui, né, obedecia pai e mãe, fazia tudo certo, ainda faltava uma coisa. E Jesus está falando, quem é que pode cumprir tudo para chegar lá no reino? Aí Jesus, é quando começa aqui o versículo, volta lá para nós, né, o versículo 27, é quando começa o texto, né, falando no 27, Jesus está fechando aquela questão, né, e começando essa outra. Bota aí no 27, né, quando ele fala, Jesus respondeu, o que é impossível para as pessoas é totalmente possível para Deus. Jesus fecha a questão com eles, olha, vocês estão vendo, olhando pelo olhar humano, e parece difícil para vocês, mas lembra que o que é impossível para vocês, é possível para Deus. A salvação não é por méritos, não é do homem, é graça de Deus. Então, vocês não se sentem preparados, mas o Senhor nos agraciou. Foi mais ou menos isso que Jesus quis ensinar, e aí, né, ele está ali com os discípulos, e Pedro, versículo 28, questiona ele, né? Questiona não, Pedro, ele coloca isso, né? Está dentro dessa conversa, né? Dentro dessa resenha ali de Jesus com os apóstolos, né? Pedro, ele fala, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos, e a gente conhece a história do chamado dos apóstolos, né, amado? Eles largaram o que eles faziam e foram após Jesus, e Pedro, ele coloca isso, nós deixamos tudo para te seguir, né? E que recompensa, né, nós teremos sobre tudo isso, né? Como é que a gente não acredito que Pedro estava cobrando, né? Ele estava tentando entender a razão dessa tomada de decisão, né? Ele estava tentando entender o efeito disso e como isso poderia ser bom para a vida deles. Não é que Pedro, eu não consigo crer, né, que Pedro estava encostando Jesus na parede e fala assim, nós deixamos tudo, não, né, e o que a gente vai ganhar financeiramente? Não era essa a questão, até porque Jesus, quando chama, e a vida de Jesus não tinha nada, né, que pudesse oferecer para ninguém no sentido financeiro, né? Isaías descreve Jesus como um homem de dores, né? Isaías diz que nós o víamos e o reputávamos como aflito, ferido de Deus, né? Homem de dores. Então Jesus, ele por natureza de vida, ele transmitia muita paz, muito amor, mas não era aquela pessoa que você olhasse assim, tivesse interesse em alguma coisa, até porque fora disso, né, de amar, de andar junto em riqueza. Aí Jesus, ele fala sobre essa tomada de decisão, né, amados? Jesus, ele fala, eu quero dizer para vocês, versículo 29, que não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, né, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na vida eterna. Jesus não está dizendo também que todo mundo tem que deixar pai, mãe, marido, filho. Ele está dizendo que em casos onde coisas preciosas para nós precisam ser deixadas por causa do Senhor, a gente sabe que não é comum acontecer isso, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Tomara que não, né? Nosso desejo, sempre quando a gente conhece Jesus, é que os nossos pais conheçam Jesus, nossa esposa conheça Jesus, os maridos conheçam Jesus, os filhos vivam para Jesus. Mas ele fala aqui em casos extremos, ele diz, não há ninguém, e faz uma promessa, que tenha feito isso, que não seja recompensado aqui, amados, olha só, é uma das poucas promessas que a Bíblia faz, que Jesus faz, que não tem ligação com a eternidade, né? Mas tem ligação aqui com a vida. Ele fala aqui já vai viver essa bênção.
E lá na eternidade, muito mais. E a gente que é crente, a gente que já entregou o nosso coração ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, a gente conhece isso, sabe disso, que foi a decisão mais importante da nossa vida, e é também, amados, a decisão que mudou a história da nossa vida, e nós temos experimentado essa prosperidade da qual o Senhor Jesus fala, essa recompensa na nossa vida aqui, e sabemos com certeza que vamos viver essa prosperidade na eternidade com o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa alegria, por essa bondade. Aleluia! Quem conhece Jesus de verdade, vive Jesus de verdade, né? Quem vive Jesus de verdade já vive essa recompensa. A gente sente isso na nossa vida, em decisões que a gente toma, e como o Senhor fala conosco, cuida de nós, e é uma bênção. E aqui, esse texto fala então sobre isso, né? E eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, como existem decisões maravilhosas, né, amado? Esse é um dos textos da Bíblia, assim, acerca de decisão, que me chamam a atenção, porque esses homens, como nós, abraçamos a fé, abraçamos ao Senhor, né? Eu lá na minha adolescência, talvez você há pouco tempo atrás, ou há muito também anos atrás, ou talvez não tenha conhecido outro Deus, senão o Senhor a sua vida inteira, glória a Deus por isso, né? Então, decisões na nossa vida, nunca, nenhuma delas serão ou será mais importante do que essa decisão que nós abraçamos, né, de termos o Senhor, Deus como Senhor da nossa vida. Não vai ter, você pode tomar e vamos tomar muitas e muitas decisões na nossa vida, mas nunca, nada, nenhuma delas será maior do que essa decisão de estar com o Senhor, de viver para o Senhor. Essa é a maior de todas. E meu irmão, eu quero dizer para você, que se você foi capaz de tomar essa decisão, de abraçar a fé, de deixar esse mundo, de renunciar a essa vida, se você foi capaz de fazer isso pelo Senhor, não há decisão na sua vida que você não possa tomar e que o Senhor não possa te dirigir e te abençoar. Aleluia! Eu profetizo e declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? Pensa nisso. Sempre que você tiver que tomar uma decisão difícil, lembra da palavra do seu pastor. Pensa nisso. Meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão tão difícil na minha vida. Faça esse exercício, que é de nessa hora dizer: se eu fui capaz de renunciar a esse mundo, de renunciar ao Senhor, aos prazeres, ao Deus desse mundo, ao presente século, para servir com integridade e fidelidade ao meu Senhor, como é que eu não posso decidir isso aqui na minha vida e Deus não me abençoar? Lembra disso, meu irmão. Põe isso aí na memória espiritual aí do teu coração, quando você estiver diante de situações difíceis. Se o Senhor me salvou, se Ele é o meu Deus, se Ele é o Senhor da minha vida, Ele vai me ajudar. Eu não vou errar, eu não vou tomar a decisão segundo o meu coração simplesmente. Eu não vou tomar o caminho errado, eu vou me submeter a Ele. E Ele vai me dirigir, e ao fim de tudo, eu vou glorificar o nome dEle na minha vida. Amém ou não amém? Que eu não sei se os irmãos sentem isso ou pensam sobre isso. A maior razão, amados, das pessoas, dos filhos de Deus, estou falando de filhos de Deus, não vou nem falar em quem ainda é criatura e não se tornou filho, né? Porque o mundo está cheio de criaturas. Que são criaturas? Pessoas que foram criadas, né, por Deus, mas ainda não se tornaram filhos. Existe uma diferença
do que foi criado para aquele que se tornou filho, né? João, o Evangelho de João, lá no iniciozinho, falando acerca de Jesus, ele explica sobre isso. Mas aqueles que o receberam, né, diz o evangelista João, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, passar de criatura para filho é um processo que envolve conversão. Precisa receber Jesus. Por isso João fala, todos que o receberam, Jesus, Deus deu o poder a essa pessoa que recebeu Jesus de ser feito ela de criatura para filho de Deus, porque ela creu no nome do Senhor. Então eu estou falando para filhos, estou falando para criaturas, estou falando para filhos. A maior razão dos filhos de Deus tomarem decisões erradas não é porque Deus bota a gente na furada, não. E não é porque Deus não fala. Porque até quando Deus não fala, Ele está falando. Posso ouvir um amém? Até quando Deus não fala, Ele está... Até quando Deus não fala, Ele está... O silêncio de Deus é a voz de Deus, amado. Você sabia disso? Amém? O silêncio de Deus, às vezes, é a voz de Deus. E às vezes, pode falar, fala mais alto do que a voz de Deus quando Ele fala. O silêncio. O maior problema dos filhos de Deus tomarem decisões erradas é porque, né, a gente não busca a Deus. Quando busca, tem pressa de resolver. Quando não tem pressa, não confia naquilo que Deus mandou fazer. Quando não tem pressa, não confia, muitas vezes não entende o que Deus está falando. Porque o que Deus está falando, muitas vezes é o que a gente não quer. Então a gente parece não entender. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, né? Então quando Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir, a gente não entende a voz de Deus. Porque o desejo de Deus, amado, é que nenhuma decisão da tua vida, da minha vida, seja errada. Sabia disso? O maior desejo de Deus é que a gente seja assertivo em tudo que a gente faz. Pastor, mas isso aí é difícil a beça. Sabe o que é difícil? É depender de Deus a esse ponto. Não é fazer isso, porque Deus faz. O que é impossível para mim e para você é totalmente possível para Deus. Amém ou não amém? O desejo de Deus é que a gente seja assertivo. E como é que a gente faz para ser assertivo? A gente precisa, né, em nossas decisões, buscar o coração de Deus. Mas, pastor, é porque eu estou buscando e assim, está demorando. Meu irmão, nada demora. Amém ou não amém? Nada demora. Deus não perde o controle de nada. Amém ou não amém? Cuidado com isso. Tem uma frase aí no mundo que é muito interessante, que você já deve ter ouvido, e que é uma verdade, né? Que fala assim, até o relógio quebrado, 2 vezes por dia ele marca a hora certa. Quem já ouviu essa frase? Já ouviu? Né? Até o relógio quebrado, sem funcionar, 2 vezes por dia, ele vai marcar a hora certa. Se ele parou lá em 11 horas da manhã e 11 horas da noite, ele vai acertar. Amém ou não amém? De 24 horas, ele vai acertar 1 minuto, ou 2 minutos, né? Mas vai acertar. Então, isso é um relógio quebrado. Porque se estiver bom, ele vai acertar tudo, né? Mas quebrado, ele vai acertar. Então, meu irmão, não tenha pressa. Apressado come cru. Amém? Isso é da antiga esse ditado, hein? Apressado come cru. Porque não tem paciência de cozer, né? De esperar cozinhar. Come cru, come mal. Porque não tem paciência. E no mundo desse de hoje, quem é que tem paciência? Só pelo Espírito Santo mesmo.
é tudo para ontem, né? Só que Deus não se submete aos nossos caprichos, né? Ele não está nem aí se você acha que está demorando ou não. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Ele não muda nada daquilo que Ele quer fazer para favorecer a cada um de nós ou não. É o tempo dele. Se você se submete, vai dar bom. Se você não se submete, vai dar ruim. Aí é a razão de muitas decisões equivocadas. Muitas decisões, sabe, erradas na vida dos filhos de Deus. Eu não estou falando nem de criatura, estou falando de filhos de Deus, né? Pense nisso aí. Mas eu quero também falar acerca de decisões, amados, pensar com os irmãos a importância da gente ter firmeza naquilo que a gente decide. Domingo passado, na Santa Ceia, eu estava ministrando aqui de manhã sobre Davi e falando isso para os irmãos, né? Como Davi, ele descobre a ferramenta dele em Deus e ele pega aquela ferramenta e semeia em Deus e ele colhe o resultado daquela descoberta e daquela semeadura. Na verdade, Davi, ele tinha duas ferramentas tremendas, poderosas. Uma que era a harpa, porque Davi era músico, e fala muito do interior, né? Porque era um dom que Deus tinha dado a ele, de ser músico, de compor, de tocar, de cantar, enfim, né? Ele tinha isso, ele carregava isso dentro dele como dom, e ele tinha a espada. Davi era um homem guerreiro, lutador. Aliás, por causa de ser guerreiro, ele não pôde construir o templo do Senhor, porque tinha muito sangue na sua mão, porque era um homem de batalha. E a espada fala do exterior de Davi, um homem de decisões, um homem de tomada de decisões. Então Davi, ele carregava, né, esses dois elementos como símbolo de ferramentas que ele tinha na vida dele, só que eram ferramentas totalmente consagradas a Deus, que ele entregou a Deus em forma de semente, e Deus devolveu a ele em forma de colheita, né? Porque através da música, da adoração, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, eu creio, e através do seu lado guerreiro, valente, decidido, ele fez a nação prosperar. Então, Davi para nós, ele é um exemplo de alguém que toma decisões, e ele tomou muitas, e por conta disso, né, se tornou uma referência para todos nós, e nos ensina, como eu falei domingo, precisamos, através de Davi, descobrir quais são as ferramentas que Deus tem nos dado, e descobrindo cada uma delas, ou ela só, né? Não sei, a experiência de cada um, semearmos isso na igreja, no reino, na obra, no Senhor, e colhermos para a nossa vida aquilo que o Senhor tem, como Jesus, ele disse para os apóstolos. Vocês estão perguntando o que vocês vão receber, porque deixaram tudo? Presta atenção, Jesus falando, não há, meu irmão, não há, Jesus dizendo, não há ninguém, que tendo feito o que vocês fizeram, ou que vão fazer o que vocês já fizeram, que não receba nessa terra, e nem na vida futura. Então, promessa do Senhor, promessa de colheita, promessa de que se nós tomarmos decisões assertivas do Senhor, nós colheremos. E eu quero falar um pouco sobre isso. Queria usar aqui dois exemplos muito lindos na Bíblia, né? Pedir a ajuda da mídia aí novamente. Lucas 8, 43. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Olha aí esse texto que eu creio que você conhece, essa passagem bíblica. Lucas 8, 43, que diz assim, ó, uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar a cura. Amém? Lembrou? Vendo esse versículo, lembrou da passagem? Essa passagem fala dessa mulher que tinha uma hemorragia constante, perdia sangue, 12 anos, não havia encontrado cura para sua enfermidade. Cada dia ela ia perdendo mais, ia morrendo aos poucos, até que Jesus passa e ela toma uma decisão importante na vida dela.
Ninguém falou para ela, Jesus não chamou ela, né? Foi uma decisão interior daquela mulher. Ela disse: eu preciso pelo menos tocar nas vestes de Jesus. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E ela desbrava, né, amados? Rompe com uma multidão e atravessa aquela multidão, toca na orla das vestes de Jesus. E é uma coisa tão singela, tão suave, que Jesus, mas Jesus sensível, sendo ele Deus, né? Jesus é Deus e ele é sensível, tão sensível, ele sente aquele toque. Porque não foi um toque, um esbarrão, né? Foi um toque de alguém de fé, de alguém que decidiu fazer aquilo ali. E Jesus, ele fala: opa, alguém me tocou. E aí os apóstolos ali, né? Jesus sensível à beça, né? No espírito, os apóstolos já ali, tudo do movimento da carne do povo. Ele: ô Jesus, tem um monte de gente aqui, quem tocou em você? Todo mundo tocou em você. Jesus: opa, peraí, não é isso que eu estou falando. Alguém me tocou de uma maneira especial, porque de mim saiu virtude. Não estou falando de esbarrão, estou falando de decisão. Alguém decidiu me tocar e me tocou, porque eu senti sair virtude, e essa pessoa recebeu, meu irmão, e a mulher ficou curada. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Muita gente pensa que aquela mulher não tinha nada. Ela já estava 12 anos enferma, perdeu, né, gastou o seu dinheiro com os médicos, não resolveu, ela não tinha mais nada. Meu irmão, aleluia, quando aquela mulher pensou que nada mais tinha, ela descobriu que ela tinha tudo. Eu quero dizer para você que algumas vezes na sua vida, quando você pensar que você nada mais tem, ou que você nada tem, lembre-se que nesse momento é o momento que você tem a coisa mais importante da sua vida, que é a sua fé, que em contato com o Senhor vai liberar dele virtude para curar, para tomar a decisão certa, para resolver problemas. Aleluia! Aplauda aí o nome do Senhor por isso. Porque a gente olha, aquela mulher não tinha mais nada. Meu irmão, ela não tinha era nada, ela tinha era tudo. O tudo não é ter tudo que esse mundo dá. O tudo é ter nada do que esse mundo dá e ter tudo aquilo que é do Senhor. Isso é o tudo verdadeiro. E isso você tem, eu tenho, a gente tem, para a glória do nome do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. E é isso que muda a história da nossa vida, mudou a história daquela mulher. Olha que decisão bendita, meu irmão. Que decisão bendita. Quantas decisões ela tinha tomado de sair de casa para ir no médico. Mas naquele dia, ela sabia que Jesus ia passar por ali, e ela tomou a decisão que mudou a história da vida dela. Ela disse: hoje eu vou me aproximar. Ela nem pensou em tocar na mão, na cabeça, no cabelo. Ela pensou, eu nas vestes, na beiradinha da roupa dele. Meu Deus, glória ao nome do Senhor. Lembra, aprende isso também com o seu pastor nessa noite. Quando você estiver diante de situações difíceis e tiver que tomar decisões difíceis, lembra, meu pastor me ensinou que quando eu pensar que eu nada tenho, é nesse momento que eu posso ter tudo, se eu me lembrar que o Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Se eu me lembrar, eu tenho tudo. E o segundo exemplo, bota aí para nós, João capítulo 6, versículo 9, muito conhecido também.
Só esse versículo, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Você conhece também. Olha aí. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Olha aí, amados. Que decisão difícil, hein? Aqui está um rapaz com 5 pãezinhos e alguns peixes, 2 peixes. Mas o que é isso aí? Para tanta gente, não dá nem para começar a beliscar. Glória a Deus, que decisão difícil. Mas o que Jesus tinha dito? Que ele ia alimentar aquela multidão. Amém ou não amém, amados? E quando o Senhor fala, ele cumpre. E ele não precisa de nada, senão da sua própria palavra. Não somos nós que ensinamos o Senhor, é Ele que determina o que nós devemos fazer. 5 pães e 2 peixes, benditos na mão do Senhor, é o suficiente. Quantos entendem isso? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você lembre sempre dos ensinamentos que você está ouvindo aqui. Mais um deles. Guarda isso, pede para o Espírito Santo guardar isso, escreve na tua Bíblia, guarda isso no coração, na mente, porque são ensinamentos preciosos e você não está aprendendo com coach, você não está aprendendo com guru, você não está aprendendo com professor, todo respeito aos professores, né? Não é nesse sentido, estou falando, você está aprendendo com o seu pastor, você está aprendendo com a boca de Deus para a sua vida. Pare de observar aquilo que os outros têm e concentre a sua visão e comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu. Para de olhar para aquilo que está perto de você e que não te pertence. E foque o seu olhar naquilo que o Senhor já te deu, naquilo que o Senhor já te entregou, naquilo que o Senhor já falou para você. Tira os teus olhos dos outros. Você não é os outros. Você é você. Ah, mas é porque o irmão, Deus deu isso para ele. Meu irmão, olha para você, agradeça por aquilo que Deus tem te dado, seja grato no dia das coisas pequenas, e Deus vai te colocar sobre as coisas grandes. Amém ou não amém? Para de olhar. Aquele menino, como diz o pastor Marcos Salles na canção dele, né, saiu de casa com aqueles pães e aqueles peixes, amado. E quando surgiu a necessidade, ele ofereceu. Era tudo que ele tinha. Era pouco, mas era dele. Era pouco, mas é o que Deus tinha dado para ele. Ei, meu irmão, é pouco, mas é o que o Senhor tem te dado. Não significa muito para muita gente, mas significa muito para você e para Deus, porque foi Deus que te deu. O Senhor te entregou. Não despreza. O que tem de crente, amados, deixando de ser mais abençoado por Deus, porque não reconhece o que Deus fez na sua vida e fica de olho grande nas coisas dos outros. Seja grato. Seja grato na adversidade, seja grato nas lutas, seja grato nas dores, seja grato na dificuldade, seja grato nos dias difíceis, seja grato, seja grato, seja grato. Se você pode pagar um aluguel, se você ainda não tem uma casa própria, seja grato, porque Deus tem te dado condição de pagar um aluguel. Seja grato porque você pode subir e andar de ônibus, e subir na escada do ônibus, porque você ainda tem perna e tem saúde, não tem um carro ainda, mas tem a tua saúde. Seja grato ao Senhor. Seja grato porque você tem filhos, maridos e mulheres espirituais, crentes caminhando do teu lado. Seja grato ao Senhor.
porque a tua casa é um lugar de bênção, é um lugar da manifestação da glória de Deus. Seja grato. Agradeça ao Senhor. Você pode não ter tudo que você quer, mas você já tem tudo que você precisa. Amém ou não amém, amados? Amém? Você pode ter tudo, não pode ter tudo que você de repente quer, mas você já tem tudo que você precisa. O apóstolo Paulo disse: aprendi a ser grato nos sofrimentos, nas dores e nas lutas. Porque é muito fácil ser grato quando a gente tem tudo. Se aparecesse ali na hora da multiplicação dos pães umas 20 carretas lotadas de comida, ninguém ia achar nada anormal. E essas carretas aí, tudo carregado de comida, tranquilo. Mas as coisas de Deus é para confundir mesmo os homens. Aparece um menino, um garoto, com 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, e para trazer mais confusão ainda, né, na cabeça do homem, ainda sobrou. Oh, glória a Deus. Alimentou a todos e, como diz o pastor Ivan, sobejou, amadinho. Sobejou. Saudade do pastor Ivan, bateu aqui agora, né? Pastor, vai sobejar, pastor. Glória a Deus. Escuta a voz do teu pastor. Eu profetizo, jamais haverá um dia na tua vida que você não tenha nada. Jamais haverá um dia na sua vida que você não tenha nada. Jamais haverá um dia na sua vida em que você não tenha nada. Aleluia, glória a Deus. Jamais haverá um dia. Eu não estou dizendo que você não vai ter dias difíceis. Eu não estou dizendo que você vai ter uma vida, sem luta, sem dores, tranquila, blá, 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 né? Casquinha de siri na praia e suquinho. Eu estou dizendo que jamais haverá um dia na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em que nós não teremos nada. Então nunca diga que você não tem nada. Ou palavra maldita, meu irmão. Como eu me incomodo quando alguém diz eu não tenho. Misericórdia. Nem tentou e já está entregando os pontos. A vontade que eu tenho é de, quando eu ouço alguém falar isso, é de, sabe, misericórdia. Como é que pode? Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Misericórdia, meu irmão. Você imagina uma pessoa assim tomando decisão. Vai orar, meu irmão. Vai pedir a Deus, antes de declarar que não, vai pedir ao Senhor. A gente tem tantos testemunhos de pessoas, amados, que começaram a orar e receberam provisão, receberam escape, receberam saídas. Exercita a tua fé. Não, pastor, mas é que é muito difícil. Mas não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Amém ou não amém, amado? Glória a Deus, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Porque essas passagens nos ensinam sobre isso. Deus, para a gente terminar aqui, Ele deu 2 palavras. Podem vir aqui os músicos. Ele deu 2 palavras, o Senhor, para Abraão. Lembra? Quais foram? Lá no início. Anda na minha presença e seja perfeito. Ou ser perfeito, seja perfeito. 2 palavras Deus deu para Abraão, que marcaram a vida de Abraão e startaram o início
da prosperidade, da abundância. Deus falou, ó, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Agora tu decide aí, eu já estou te dizendo o que você tem que fazer, agora é contigo. Toma a decisão, se você vai andar na minha presença e se você vai ser perfeito. Eu estou mandando você andar e ser perfeito. Agora, fazer é outra coisa. Deus, Ele manda, amados, a gente fazer. Agora, se você vai fazer, se eu vou fazer, a escolha nossa, a decisão é nossa. Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. O que Abraão fez? Abraão, que não é bobo nem nada, né? Ele andou na presença de Deus e buscou a perfeição. E olha a vida de Abraão. Você pode dizer glória a Deus? Paulo, ele disse duas coisas tremendas para Timóteo, né? Bota aí, 2 Timóteo 4,5. 2 Timóteo 4,5. Coloca aí. 2 Timóteo 4, versículo 5. Deus, ele fala, Paulo, ele fala para Timóteo, seu discípulo, olha aí, ó. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que te foi confiado, né? Se você perceber, duas verdades estão embutidas aí, né? É que as versões mudam, mas as verdades não mudam, né? Paulo, ele fala para Timóteo duas verdades: seja e faça, né? Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, você seja assim. Agora, segunda parte, trabalhe, ou seja, faça, trabalhe, anunciar as boas novas, realize o ministério que te foi confiado. Primeiro, seja, depois, faça. Deus com Abraão, anda e seja. Amém? Amém ou não amém, irmão? Está entendendo a ligação aí? As verdades de Deus que tem a ver com as decisões da nossa vida. Se Deus te der o comando, o segredo está aqui, no comando de Deus. Agora, Deus vai pegar você, né, e forçar você a fazer? Não vai. Mas não vai mesmo. E é por isso que tem tanta gente dando cabeçada aí, às vezes até dentro da igreja. É por isso que tem tanta gente dando cabeçada. É 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas é pior do que o novo convertido. Desanimado, falando besteira, né? Andando com quem não deve andar, fazendo o que não deve fazer, sendo o que não deve ser. Dá mais trabalho do que o novo convertido, que devia ser o contrário, né? Mas acaba dando mais trabalho. Por quê? Porque é incapaz de tomar decisões em Deus, cheio de melindre, cheio de orgulho no coração, cheio de vaidade, não entende que no reino a gente precisa decidir em Deus, andar com Deus, ser em Deus, fazer em Deus. Não é ser o que você quer ser, fazer o que você quer fazer, andar do jeito que você quer andar. Decisões erradas levam pessoas para direções erradas. Tem umas decisões que levam a pessoa para o inferno. Eu, acredito assim. Tem outras que não levam para o inferno não, mas distanciam da vontade de Deus. E se permanecer assim, também lá na frente vai acabar levando para o inferno. Não necessariamente decisões erradas levam para o inferno não, mas abrem caminhos perigosos. Porque se você não está no centro da vontade de Deus, você já está correndo risco. Entendeu? É porque eu não dou certo com namorado nenhum, eu não dou certo com namorada nenhum. Os namorados que eu tenho, as namoradas que eu tenho, crente, ninguém deu certo, então vou namorar um do mundo. Aí aquele do mundo
aparentemente dá certo. Decisões erradas, equivocadas, que vai custar. A gente conhece a probabilidade de um não crente tirar um crente da igreja é muito maior do que uma pessoa crente trazer um namorado ou uma namorada crente para a igreja. E vai aí, ó. Ah, porque escolheu o namorado errado vai para o inferno? Não. O inferno vai ser, de repente, a vida depois de casado, né? A vida vai ser um inferno. Mas, porque decidiu errado, vai... Não. Salvação individual. Mas, de repente, aquele namorado, aquela namorada não crente, arrasta para o mundo. Vai tirando seus valores, seus princípios. E esse mundo está cheio disso. Hoje eu estava ouvindo um áudio, de manhã tomando café com a minha esposa, até mostrei para ela, de uma atriz aí famosa, global, né? Outro dia a gente estava até almoçando, ela estava no restaurante que a gente estava, e ela dizendo, com o maior orgulho, que a filha dela pequenininha, ela estava, no dia que ela almoçou lá, pequenininha, e a filha estava brincando com a boneca, e aí não botou a parte de baixo da boneca, a calcinha, né, da boneca, botou só o vestido. Aí ela virou para a filha e falou: filha, você esqueceu de botar aqui a parte de baixo da boneca. A mãe, né, falou para a filha. Aí a filha virou: não, mãe, é porque ela é livre. Aí a mãe não corrigiu nada. Ah, tá. Aí ela disse: eu estou criando minha filha, e ficou orgulhosa da filha. Aí, né, a gente anda na contramão mesmo, né? Porque eu falei para mim, não me lembro de nada da avó, não me lembro. Aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, que porcalhona, né? Porque a parte de baixo, né, não é só uma questão de... A gente usa sunga e as mulheres usam calcinha, né, ou calça, ou o homem usa cerola, ou, né, sei lá o nome que for, mas também tem uma questão de higiene, né, mano? Proteção, principalmente a mulher, né? Você, né? Como é que eu vou ensinar? Que liberdade é essa que pode... Que liberdade é essa que pode ferir a saúde? Você está entendendo? As pessoas estão, né, num mundo em que, não, minha filha, isso aqui não pode, porque isso aqui é uma questão de higiene. Isso aqui não tem nada a ver com ser livre, não. Isso aqui tem a ver com... Mas o mundo, amados. Outro dia, outra aí não disse que quando a filha fez 12 anos, né, deu um vibrador de presente para a filha, né, apareceu aí um vibrador, para ela viver as experiências dela, e com orgulho, né? Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado com as decisões, e essas pessoas aí são as que influenciam, são as que chamam a atenção, são as que as pessoas olham e admiram, e influenciam decisões na vida de pessoas, que no fundo vão levar famílias, filhos, casamentos à destruição. Eu prefiro, né, ficar com a palavra, ficar com o Senhor, né? Amém ou não amém, amados? A gente prefere viver aquilo que Deus tem para nós. Então, muito cuidado. Seja, ande, faça na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar para a gente fechar esse momento aqui. Convidar você para vir no altar, porque essa é uma noite de decisão, né? Convidar você para vir no altar. Se você
tem vivido ou está vivendo decisões importantes na sua vida. Eu quero orar junto com você no altar. Saia do seu lugar, vem aqui na frente se você está vivendo decisões importantes na sua vida ou vai viver nesses dias e precisa do Senhor, mas venha desejoso de obedecer a voz do Senhor, de deixar a palavra de Deus vencer você e construir em você obediência, fé. Vamos louvar o Senhor e em seguida nós vamos estar orando. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de poder, nessa noite de decisões, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela prevalece, ela tem a primazia em nossas mentes e corações. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para vencer as resistências, vencer, Senhor, em nós, Senhor, as barreiras, romper, Senhor, em nós as dificuldades, os medos, os enganos, Senhor. Espírito Santo, nessa noite, com o poder da Tua palavra, liberta, salva, muda mentes e corações aqui. Senhor, escreve uma história nova de fé, de confiança, de certeza. Nos ensina a andar, Senhor, nos Teus caminhos, a viver as Tuas promessas, a obedecer a Tua voz, a seguir um passo, Senhor, de cada vez, mas em direção à Tua vontade, obedecendo, servindo, Te honrando, Te amando, Senhor, porque as Tuas promessas é que nós, Senhor, seríamos assistidos pela Tua mão. E a decisão mais importante, Senhor, nós precisamos, e já tomamos, eu creio muitos aqui, a de receber o Senhor como Salvador. Pai amado, nos ajuda em todas as demais, e que durante, Senhor, esse mês de fevereiro, vivamos a experiência, Senhor, de andar, ó Deus, e de decidir de acordo com o Teu querer. Eu oro, Senhor, eu abençoo as decisões em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.